Olá, muito bom dia a você conectado aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Nesse horário, você já sabe, falamos sempre do mercado do boi gordo. Mercado que vem num momento interessante de ser analisado, aquela pressão negativa sobre os preços parece que chegou ao fim. Temos até a expectativa, quem sabe, de alteração nos preços, de patamares mais elevados para acontecer. No entanto, tem uma grande interrogação, um grande alerta aí sobre mudança nesse perfil de oferta. Antigamente era muito comum a gente ter dois momentos distintos aí de safra e entre safra, de preços mais deprimidos e de preços em alta. Mas de uns tempos para cá, essa condição foi mudando justamente por conta da adesão do pecuarista de sistemas de produção semi-intensivos, enfim, de mudança mesmo no perfil de produção da pecuária brasileira. Será que isso pode voltar a acontecer esse ano? A nossa conversa é com Laura Rezende, lá da Agrifato. A Agrifato trazendo esse questionamento aqui para a gente. Vamos ver o que a Laura tem para dizer. Seja bem-vinda, viu, Laura? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado e não só pontualmente os preços, mas as tendências e as mudanças e adaptações aí do mercado do boi gordo. Bom, para começar, vamos entender o que está acontecendo nesse momento, Laura. Houve sim uma redução da pressão nos preços, mas dá para dizer que temos uma possibilidade de reação nas cotações aí para acontecer, Laura? O que vocês têm visto aí na Agrifato? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, mercado físico deu uma melhorada, né? Vamos falar nos últimos 10 dias, na última semana principalmente, né? Desde o início da semana passada, a gente já viu o mercado parar de cair e dar sinais de que poderia melhorar. Não foram em todos os estados que isso aconteceu, tá? Então, se a gente pega São Paulo, nós passamos por uma valorização na última semana de 1%. E essa semana essa valorização continuou. Então, pegando os preços que a gente tinha ali no início de junho, na casa de 215, 216 CPEA, agora o CPEA já está trazendo um boi a 222, 223, que foi o que saiu ontem. Então, São Paulo começou a dar sinais de melhora, mas quando a gente olha para Mato Grosso do Sul, foram estados que não ocorreram essa melhora, né? Que essa melhora ela não aconteceu, ou pelo menos não de forma geral no estado, e não da mesma, na mesma força que isso ocorreu em São Paulo. Mas o Mas preço São parou Paulo, de né, cair, né, Laura? pelo menos parou de cair. Tá. Então, se a gente pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa valorização ela não aconteceu, mas não está caindo mais. Aquela pressão baixista ela deixou de acontecer, a gente já está vendo o mercado com um clima um pouco mais otimista, né? E São Paulo é a nossa praça base, né, Alex? Então, por ser a nossa praça base, a nossa praça de referência, ela acaba dando força e sustentação para outros estados também. Então, favorecendo com que, mesmo que não tenha tanta força para subir em outros estados, Rondônia é um exemplo, estava conversando com o pessoal de Rondônia, alguns frigoríficos lá que estão com escala para 45 dias. Então, não tem como a gente falar numa valorização, ou pelo menos numa valorização, em um contexto de escalas tão alongadas, né? Mas, na média Brasil, a gente já tem visto um cenário, sim, um pouco mais otimista, melhorando um pouquinho. Estados que não passaram por essa valorização, pelo menos pararam de cair, né? Muito bem. Então, o cenário melhora aí com as escalas um pouco mais curtas, chegaram a atingir 14 dias úteis, hoje a gente já está falando de escalas de 10, 11 dias úteis na média Brasil. Então, o cenário um pouquinho melhor, sim. Ô Laura, mas quando a gente fala dessa mudança de cenário, a gente logo pensa que houve uma redução de oferta de animais, principalmente, né? E é normal a gente entender essa redução de oferta relacionando isso com o fim das pastagens. É a mudança aí de safra para entre safra, né? É o que está acontecendo agora? Eu acredito que sim, Alex. A safra, ela tem uma característica, ela se chama safra, né? Na pecuária a gente utiliza esse termo, justamente por termos uma maior oferta de animais, que acaba trazendo um alongamento das escalas da indústria, né? Então, com a indústria mais confortável, recebendo mais ofertas, a lei da oferta e demanda, os preços tendem a cair. Mas a safra da pecuária ela é bem marcada porque o pasto ele tem uma data para acabar, né, que justamente fica nessa janela aí de maio a junho.
Então, se a gente pega, na realidade, a nível Brasil, mesmo que esse ano foi um ano um pouco atípico, que a gente teve muitas chuvas ali em abril, o que deu um fôlego maior para o pasto, chega um momento em que seca, frio, né? Acaba contribuindo para um pasto perdendo qualidade, secando, então o pecuarista ele tem que tirar esses animais. E agora a gente já viu essa oferta de boi de pasto começar assim a reduzir, né, reflexo das escalas que reduziram também, e aí os preços começam a melhorar um pouquinho, tanto que em julho a gente vê de fato preços mais sustentados, mais firmes, trazendo para um comparativo mais histórico, né? O julho é um mês em que costuma um pouco, o boi costuma melhorar um pouquinho mais em relação ao que a gente tinha nos 2 meses anteriores. Agora E tem um porém nessa história, né, Laura, que vocês aí na Agrifato estão analisando e, enfim, foram pesquisar o que aconteceu aí nos últimos anos e estão verificando uma mudança nesse comportamento de oferta. Antes era bem marcado. Oferta se concentrava nesse período de maio e junho e depois a redução de oferta só ia. Depois a redução de oferta justificava uma alta de preços ao longo do segundo semestre. O que mudou, Laura? O que vocês têm percebido aí? Exatamente, Alex, a pecuária ela mudou muito, né? Se a gente pega a pecuária de 15 anos atrás, 20 anos atrás, não é a mesma pecuária que a gente tem feito, principalmente nos últimos 8, 10 anos para cá, né? E aí, por entender que esse comportamento da pecuária tem mudado muito, a gente está numa pecuária mais moderna, numa pecuária bem diferente do que a gente tinha, né? Uma pecuária mais intensiva também, de melhor aproveitamento de área e tudo. A gente foi tentar entender, né, como que isso está sendo refletido nos preços, como que essa pecuária atual ela tem dado em relação ao comportamento de preços. E aí eu queria trazer aqui um gráfico para vocês, falando um pouquinho do comportamento do boi ao longo do ano, né? Então, da curva de preços do boi ao longo do ano. E aqui nesse gráfico, nós vamos ter essa curva de preços em alguns históricos. Então, eu trouxe, nós temos aqui 4 históricos, né? De 20, 15, 10 e 5 anos. Mas eu queria trazer para comparativo aqui, para a gente não ficar também falando de todos, o gráfico de 20 anos, que é esse em verde, e o gráfico dos últimos 10 anos, que é esse em amarelo. Então, vamos analisar, né? Essas duas linhas aqui, essas duas curvas de preço. Algumas coisas não mudaram. Se a gente pega nos últimos 20 anos, como que era o comportamento de preço do boi? Primeiro trimestre, preços caindo um pouquinho, né? Chegava maio e junho, realmente chegava a safra do boi, os preços caíam bem, né? Eram os piores preços do ano. Mas de julho para frente, os preços sustentavam um pouquinho, porque o que tinha que sair de boi de pasto saía ali até junho, né? E aí de julho para frente a gente diminuía a oferta, os preços começavam a se sustentar um pouquinho, e aí no último trimestre, pela demanda mais aquecida, principalmente, a gente tinha uma melhora aí significativa de preços. Já se a gente pega no gráfico dos últimos 10 anos, ou seja, uma pecuária mais recente, né? Algumas coisas não mudaram. O que não mudou? Os preços continuam caindo bastante em maio, junho, né? Em julho, os preços sustentam um pouquinho. Então, se a gente pega o que a gente tinha aqui de preço de maio para junho, a gente vê uma sustentaçãozinha para julho, perdão. A gente vê uma sustentaçãozinha de preços. Então, chega julho, os preços melhoram um pouquinho. Mas o que mais me chamou atenção, e até aqui um movimento muito parecido, né, com o gráfico dos últimos 20 anos, então, chegar a safra, o preço cair, mas depois em julho os preços voltam a firmar um pouquinho, e até por isso que tanto se fala na pecuária, né, muitos aí já devem ter escutado, eu mesmo sempre escutei em casa, né, minha família também trabalha com pecuária, eu sempre escutei meu pai falando, de julho para frente os preços tendem a melhorar. Então é um conhecimento meio que geral da pecuária. E realmente isso é pautado no histórico, né? Como eu mostrei aqui para vocês. No gráfico dos últimos 20 anos, julho para frente os preços tendiam, né, a parar de cair e melhorar um pouquinho mais. Só que se a gente pega numa pecuária mais recente, o movimento do agosto tem nos chamado bastante atenção, né? E foi o que aconteceu no ano passado. No ano passado, o agosto nos passou um grande susto aí, né? Preços caindo muito, foi a maior queda em um único mês da história da pecuária brasileira. E aí, isso está sendo comum, né, nos últimos 10 anos. Então, se a gente pega a média de preços, o agosto, ele tem apresentado para nós preços até menores do que o próprio maio e junho, que são meses característicos de safra. E aí, o que justifica isso aqui na nossa visão?
eu vejo que a gente está tendo um movimento de meio que duas levas de safra. Então, a gente tem essa primeira leva, que é de um manejo mais extensivo, né? De uma pecuária mais a pasto, um animal suplementado só com sal mineral ali mesmo, uma suplementação um pouco mais simples. Então, esse animal, secou o pasto, você já tem que dar um jeito ali de tirar ele, porque senão ele vai passar o período seco, você vai passar com uma lotação muito alta da fazenda, esse animal provavelmente vai perder peso, né? Você vai perder o que você gastou para colocar aquela roupa nele. Então, você tem que tirar ele e mandar ele para abate. Então, você tira essa primeira linha, essa primeira leva da safra ali entre maio e junho, que é o que a gente acabou de passar. Só que, nos últimos anos, a gente tem visto outros modelos de manejo se implementarem na pecuária brasileira. A gente tem visto adesão muito grande de TIP, semi-confinamento, de confinamento, integração lavoura-pecuária. Então, hoje, o pecuarista, ele consegue lançar mão de outras estratégias que ele pode, em vez de ter que entregar o animal, né, naquele período ali que o pasto secou, ele pode optar por colocar esse animal em outros modelos de manejo mais intensivos e entregar esse animal no segundo semestre. Só que o problema é que muitos pecuaristas estão tomando essa decisão, né, de colocar, principalmente em anos como esse, em que o milho está barato, então está fazendo sentido, a conta está fechando, né? E aí está sendo o grande risco que a gente tem visto, né, que a gente libera uma segunda leva de safra ali em agosto desses animais provenientes de manejo um pouco mais intensivo. Quer dizer, você está alertando então, Laura, para uma mudança de tendência mesmo. A gente deixa de ter o maio marcado ali como um mês de maior pressão e começa a perceber que além de maio tem um outro mês de pressão que, pelo gráfico aí que a gente está vendo, pode ser o agosto, né? Perfeito, Alex, é justamente isso. E eu acho que vale muito o alerta, porque isso tem se demonstrado claro na pecuária dos últimos anos aí. É uma tendência que a gente escuta, inclusive, do pecuarista, né? Tem vários clientes nossos aqui que estão adotando esse modelo de trabalho, né? De colocar os animais ali em um manejo um pouco mais intensivo, ali depois de maio, junho. Mas isso acaba elevando o risco para agosto. Então, o risco do mês de agosto, ele tem ficado maior nos últimos anos. E se a gente traz até um comparativo, nesse outro gráfico aqui, nós analisamos a variação de preços entre o mês de junho e o mês de agosto. Esse aqui é a média, tá? Então, em média, os preços tendem a melhorar, né? E aí isso aqui eu peguei um histórico um pouco maior, não estou falando dos últimos 10 anos, falando dos últimos 15 anos aí. Nos últimos 15 anos, os preços até tenderam a melhorar um pouquinho mais, tá? Durante o mês de agosto. Então, em média, 1,7% a mais. Só que a Ô bolsa, Laura, e aí. eu vou pedir Oi. para você clicar no gráfico para ele poder liberar a visualização para a gente aqui, por favor. Tá. Nesse segundo gráfico. Estão vendo agora? Agora foi. Perfeito. Beleza. Então, esse gráfico, ele mostra para a gente a variação de preço do boi entre junho e agosto. E aí, o que a gente percebe? Ó, a gente está, ano passado, por exemplo, de junho para agosto, o boi caiu 11%, né? Foi a maior queda e assustou bastante a gente. Ninguém, acho que esperava uma queda tão grande. Mas, em média, de junho para agosto, pegando o histórico um pouco mais amplo, aí saindo um pouco só daqueles últimos 10 anos, vamos falar dos últimos 15 anos, o que costuma acontecer? O boi costuma sim melhorar um pouquinho em agosto, mas muito pouco, 1,7%, que daria, frente aos preços do CPEA hoje, um boi de 227, 226, né? Pegando referência de CPEA hoje. Só que a Bolsa está falando hoje para a gente em um boi de 239 para agosto, que representa uma valorização de 7,6%. Então, Alex, o que eu acho que é o recado que a gente tem que trazer para quem está nos ouvindo? O risco do mês de agosto tem se tornado maior, então a gente tem que tomar cuidado com o mês de agosto, tanto quanto talvez a gente toma cuidado com os meses ali de maio, junho. O nível de risco aumentou para agosto, por essa mudança de comportamento da pecuária. Segundo ponto, quando a gente olha para proteções da Bolsa, a Bolsa está oferecendo uma oportunidade para a gente, porque hoje a Bolsa está falando que de junho para agosto, sim, o boi vai valorizar em média 7,6%. Isso, se concretizar o que a Bolsa está propondo, vai ser a terceira melhor valorização da história.
só perdendo para 2020 e para 2010. Mas em 2020 e 2010, qual que era o nosso contexto? Virada de ciclo para alta, que não é o que a gente está vendo hoje. A gente ainda está vendo uma sobreoferta de animais, uma oferta muito abundante, estamos batendo aí quase recorde todos os meses em volume de animais abatidos, né? Em maio a gente recuou um pouquinho dos abates CIF, mas abates, assim, muito numerosos. Então, eu não acredito que a gente esteja num contexto de virada de ciclo, os preços, inclusive, não estão respondendo para isso, mas eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos ouvindo aí, para olhar com carinho para esses preços atuais da Bolsa. Ontem o agosto chegou a bater 240, né? Ou seja, uma valorização de quase R$ 20 por arroba. Se a gente pega o CPE de 222 e um boi de 240 na Bolsa, está falando uma valorização de R$ 18, né? Em 2 meses, basicamente. Eu acho uma valorização muito robusta. Acho difícil isso acontecer. Então, um mês de risco, né? E que a Bolsa está nos dando oportunidade. Então, olhem com carinho aí os pecuaristas que estão nos ouvindo, olhem com carinho para esse mercado futuro, porque nesses preços de 239, R$ 240 para agosto, eu acredito serem preços interessantes aí para a gente comercializar, já travar o negócio, ou pelo menos comprar um seguro aí contra a baixa, né? Para ficar garantido ali que não vai ter nenhum susto em agosto, já que tem sido um mês que tem nos assustado bastante. Vou pedir, inclusive, para o Matheus colocar a tela da B3 aqui para a gente poder ver concretamente esses números, né? A tela acabou de mexer, inclusive, aqui. A gente tem um junho, nesse momento, a R$ 226,50 e um agosto, R$ 239. Olha a diferença aí que a Laura está chamando a nossa atenção. Principalmente porque, nesse momento, o mercado está considerando que a tendência é aquela tradicional de redução da oferta até o final do ano, certo, Laura? Isso, a oferta ela tende a reduzir um pouquinho no período de entre safra, né? Aham. Mas nos últimos anos a gente tem visto uma adoção muito grande desses outros modelos de manejo. Então, o O que, pecuarista ele consegue tirar animal também na entre safra, né? E o, aí isso acaba não reduzindo tanto a oferta, né, nesses meses de entre safra e acaba não trazendo uma valorização tão significativa, principalmente em anos de fase de baixa, porque o mercado continua sendo sobreofertado na entre-safra, né? Ainda se tem muita oferta na entre-safra, mas a gente tem essa variação, sim, né? De oferta um pouco menor na entre-safra e, por isso, preços melhores aí, principalmente olhando para um final de ano mesmo, um segundo, um terceiro, um quarto trimestre, né? Lá em outubro, novembro e dezembro, que além da oferta um pouquinho menor, a gente tem uma demanda mais aquecida que contribui mais ainda para preços realmente melhores. Quer dizer, essa mudança do perfil de oferta, ela está acontecendo basicamente entre maio e agosto, mas a condição de movimento de alta para o último trimestre, que é normal acontecer, tá mantida então, no final das contas, Laura? Tá mantido, tá mantida. Eu acredito que no final do ano, aí de outubro para frente, principalmente, a gente tem potencial de ver preços bem melhores, falando em um boi de 255, num melhor cenário 260 para um novembro, dezembro, base São Paulo, isso, né? Eu não me impressionaria. Eu acredito que isso pode vir a acontecer, até porque um outro estudo que a gente fez também, acho que vale contribuir aqui, né? Que é quantos anos nós passamos em que os preços que o ano finalizou foram piores do que os preços que nós iniciamos o ano. E nós estamos aí há 2 anos já vivendo isso. Então, a gente vê o preço, a gente compara o preço de janeiro e o preço de dezembro, que finalizou, os preços caíram. Isso aconteceu em 2022, isso aconteceu em 2023, e isso já tinha acontecido no histórico. A gente já viu 2 anos consecutivos de preços finalizando em patamares piores do que nós iniciamos aquele mesmo ano. Só que o máximo que a gente viu isso acontecer foram 2 anos. A gente nunca viu isso perpetuar por 3 anos. Então, se isso acontecesse novamente em 2024, seria a primeira vez que a gente veria esse movimento. Geralmente, a gente vê só 2 anos acontecer isso, né? Então, acredito que, como o ano começou 250, teria potencial da gente terminar com preços um pouco melhores. 255, 260, nada muito fora disso também, porque a gente está com muita oferta de animais, né? O mercado interno ainda está
está bem chateado, a economia brasileira derrapando aí, né? Inclusive políticas fiscais incomodando bem o mercado, a percepção do mercado global frente ao Brasil, tanto que a gente viu uma alta do dólar aí, mas isso acaba travando um pouco e não deixando com que os preços valorizem tanto, mas um cenário mais positivo para o segundo semestre, eu acredito que a gente vai ver sim, mas mais voltado para um outubro ali em diante. Muito bom. Uma bela análise trazida pela Laura Rezende, a Rezende aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Só recapitulando rapidamente, o que a Laura está trazendo é uma mudança no perfil de oferta. Aquela oferta que ficava ali concentrada em maio e fazia os preços caírem muito significativamente naquele período entre maio e junho, ela está sendo aparentemente dividida por conta de adoção de técnicas de semi-confinamento, de suplementação, enfim. O pecuarista ele está evitando mais aquela concentração de oferta e levando esse animal para mais adiante. Mais adiante quando? O gráfico mostrou para a gente que essa tendência dos últimos 10 anos tem aparecido nos últimos 10 anos, que essa oferta aparece novamente no mês de agosto. E a possibilidade disso acontecer esse ano é grande, certo, Laura? Isso, exatamente. É grande, principalmente com milho barato, né? Confinamento hoje feito em casa, não digo isso para Boitel. Boitel ainda não está conseguindo baratear tanto a sua diária, isso está acabando prejudicando um pouco a lotação de boitéis. Mas quando a gente olha para animal em casa, né, que é feito em casa, vamos dizer assim, que é confinado em casa ou que passa por um TIP, a gente está vendo sim uma maior adoção dessas estratégias aí, o que eu acredito que pode nos dar uma oferta de animais ainda elevada no mês de agosto. Daí o segundo alerta que a Laura está fazendo. Quando a gente olha a diferença do preço atual para o preço lá na Bolsa para agosto, a indicação ainda é de uma alta significativa, não está precificando essa possibilidade de um aumento de oferta lá no mês de agosto. Então, a Laura está defendendo a proteção, certo, Laura? Aproveitar esse preço lá na B3, que tem um diferencial muito grande em relação aí ao que está sendo praticado agora, para se proteger, para se defender, certo? Perfeito, Alex. Inclusive, eu queria chamar aí para quem está vendo a gente aí, está com a gente ao vivo, deixar aí nos comentários, né? Quem que acredita que de agora para agosto o boi teria potencial para valorizar R$ 20? Que é isso que a Bolsa está propondo. Eu, na minha visão, eu acredito ser uma valorização muito robusta, tá? Eu acredito, sim, que talvez a gente possa ter um cenário um pouquinho mais positivo do que a gente está tendo hoje, né? Que nós estamos aí praticamente nos piores preços do ano, né? Então, talvez uma melhorinha e tudo ali, mas agora R$ 20 a mais, quase R$ 20 a mais, eu acho muito. Então, quem está nos ouvindo aí também, se puder deixar nos comentários a sua opinião, né? Se acha que o boi tem potencial para valorizar ou não, como está a sua praça, eu acho que é muito relevante para a gente também ter essa visão aí de quem está participando com a gente. E principalmente se você fez essa estratégia de prorrogar um pouquinho a entrega do seu animal para evitar essa pressão aí do final de safra, né? Isso até justifica essa mudança do perfil de oferta. Então participe com a gente, mande aí a sua participação, dizendo se você considera aí que o preço que a B3 está mostrando lá para o mês de agosto, se ele de fato tem potencial de acontecer. Temos algumas participações aqui, mas enfim, a primeira delas é do Luiz Ragiotto. Ele está só constatando aqui para a gente, Laura, que lá no noroeste do Paraná a novilha melhorou de preço. A reposição, enfim, também tende a ter essa mudança de patamar. E o José Mendes está dizendo que quando o boi gordo voltar para 250, o bezerro sobe para 2.000. O pessoal está mais ligado aí nessa questão da relação de troca aí para fazer a reposição aí na fazenda, né? Mas, enfim, também é uma outra tendência, né, Laura? Começa a aumentar o preço da reposição e isso já é indício de valorização da arroba também, né?
Com certeza, Alex. O bezerro, eu falo que ele vem na frente dando sinal do que vai acontecer com o boi, né? Quer entender um pouquinho o que é tendência para boi, olha para este bezerro, porque o bezerro ele sempre movimenta antes. Antes de faltar boi, primeiro tem que faltar bezerro, né? O bezerro é o que vai nos dar lá na frente o animal terminado. E nós estamos vendo já, desde agosto do ano passado, agosto, setembro do ano passado, os preços de bezerro bem estáveis. Então, obviamente, tem oscilações ali, né? Mas oscilações bem pequenas, nenhuma tendência nem de baixa nem de alta clara, como a gente estava observando desde 2021. O bezerro atingiu seu pico lá em março, abril de 21, e de lá para cá veio caindo até que do último semestre do ano passado para esse semestre, a gente viu uma estabilização. Então, o primeiro sinal de virada de ciclo, ele nos dá através de comportamento de preço do bezerro, e o preço do bezerro já parou de cair. A oferta abundante que a gente tinha observado, ela já não está tão abundante mais, não é que está faltando bezerro, não é esse o cenário que eu vejo, mas a oferta ela já começou a recuar um pouquinho, e faz isso sentido quando a gente analisa, inclusive, os abates de fêmea, né? Então, as fêmeas que foram abatidas ali nos primeiros meses do ano passado, vamos colocar uma fêmea que foi abatida, né, em fevereiro do ano passado, o produto dela, a cria dela, vai fazer falta no mercado, pensando em 9 meses de gestação, mais uns 8 meses para esse animal ser desmamado, agora a partir de julho de 2024. Então, pensando na lógica de abate de fêmeas, já faz sentido com que a gente tenha, de fato, uma menor oferta de reposição no mercado. Legal. Então, alguns indícios já nos dão claramente aí que essa virada de ciclo, ela está se tornando cada vez mais próxima, principalmente para reposição, já que o bezerro ele faz esse movimento primeiro do que o boi. Muito bom. Muito bem, então fica a lição de casa aí para você que nos acompanha nesse momento. Responda aqui para a gente, mande seus comentários, deixe seus comentários aqui nas postagens para a gente. Como é que vocês têm percebido aí essa situação da oferta? E principalmente o que a Laura perguntou, você acredita nessa variação tão grande de preço do maio ali até para a indicação que está sendo feita na B3 para agosto, uma diferença de quase 20 pontos. E você, como pecuarista, tem dividido a sua oferta também e adotado essas técnicas de semi-confinamento, enfim, essas técnicas para prorrogar um pouquinho a entrada do boi gordo e sair daquela pressão de preços em maio? Você também tem aderido a esse movimento? Conta para a gente aqui, deixe o seu depoimento, enfim, e a gente vai dar mais visibilidade aí para essas informações. Para a Laura Rezende, agradeço muito mais uma vez, Laura, pela participação. Aliás, show de bola a entrevista de hoje, cheia de informação importante para ficar aí na mente do pecuarista, para ele poder entender os possíveis movimentos de preços e, mais do que entender, se planejar e participar das oportunidades que o mercado pode oferecer para ele. Obrigado, viu? Volte sempre, Laura. Com certeza, Alex. Obrigadão pelo convite e um bom final de semana a todos. Obrigado. Tá aí, Laura Rezende, Agrifato, aqui com a gente, trazendo aí informações para fazer a gente pensar um pouquinho aí e entender o que pode acontecer com relação à precificação do boi ao longo do segundo semestre. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios na B3. Mudanças já acontecendo nos preços, você acompanha comigo agora na tela. Junho, R$ 226,50, queda de 0,15%. Julho, R$ 236,25, queda de 0,19%. O agosto, R$ 239. Quando a gente deduz aí dos 223 praticados agora, que é o indicador CPEA, você está vendo logo abaixo aí 223,60, a gente tem uma diferença bastante significativa do preço sendo praticado agora para o preço que a Bolsa está indicando, portanto, lá para o mês de agosto, e é isso que a Laura colocou uma grande interrogação e um ponto de atenção para você. Será que não é hora de aproveitar esses preços lá para agosto? Será que não vai acontecer o que tem acontecido aí nos últimos 10 anos, uma nova rodada de oferta de boi gordo pressionando os preços no mês de agosto? Preste atenção aí a essa possibilidade, combinado?
Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.